Muito bem. Então, continuamos com a aula 14, que trata sobre o modelo atômico de Bohr. É a última aula da parte 2 do curso. Nós vimos na aula passada os postulados de Bohr, os 4 postulados de Bohr, que é uma maneira de explicar, descrever o que experimentalmente já tinha sido observado nas linhas espectrais, nas linhas de emissão espectral, emissão de radiação eletromagnética, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Então, o modelo de Bohr, o que permite é, a partir dos postulados de Bohr, fazer uma previsão teórica. Né? Você faz previsões teóricas de maneira que essas previsões teóricas possam ser testadas com os experimentos de espectroscopia. Principalmente experimentos de emissão, né? Aquele espectrógrafo para medir a emissão de radiação eletromagnética nas chamadas linhas espectrais. Então, vamos ver como no modelo de Bohr essa emissão de radiação eletromagnética seria explicada, seria descrita pelo modelo, né? A partir dos postulados de Bohr. Então, uma imagem uma representação do modelo de Bohr está nessa figura, não sei se vocês conseguem ver, tem umas órbitas circulares. Que corresponderiam aos diferentes estados do elétron no átomo. Então, poderíamos ter diferentes órbitas circulares, como eu tinha descrito na aula passada. Essas órbitas circulares seriam, no modelo de Bohr, seriam descritas de acordo com um dos postulados, seriam descritas pela mecânica clássica, porém, não seria possível uma emissão arbitrária de radiação, só seria possível fazer uma transição entre uma órbita, por exemplo, essa órbita n igual a 3 e a órbita, como está aqui na figura, na verdade, entre a órbita n igual a 3 e a órbita n igual a 2, emitindo uma radiação que seria, na verdade, um pacote de energia, um fóton, né, com uma frequência que é exatamente igual a essa diferença de energias. Então, nós vamos rever esses conceitos, só que de uma maneira mais quantitativa. Vamos tentar chegar na fórmula de Rydberg-Ritz, que foi a fórmula para as linhas espectrais. Vamos ver como é feito isso. Então, nós temos que considerar o caso dos átomos parecidos com o hidrogênio. Na verdade, nós temos no caso de considerar átomos que têm um núcleo com carga positiva, mas o número atômico mais zero. Seria Z pro... vocês sabem já que esse número atômico vai estar relacionado com o número de prótons, mas na época era entendido como a carga associada ao núcleo. Então, essa carga vai estar, tem um número discreto, mais Z vezes C, e a massa, massa do núcleo, geralmente uma massa aproximadamente igual à massa do átomo, mas considera a situação, por simplicidade, em que só temos um elétron. Essa hipótese faz sentido, né, porque é uma aproximação de um problema para uma partícula. Né? Se tivéssemos mais de um elétron, o problema seria um pouco mais elaborado, mais complicado. Então, no caso de um elétron, nós temos que esse elétron teria carga menos E e massa ME. E um exemplo típico desse tipo desse átomo seria o átomo de hidrogênio. Um outro exemplo parecido com o átomo de hidrogênio são chamados de íons do tipo hidrogênio. Né? Por exemplo, esse aqui seria o hélio ionizado. O hélio tem Z igual a 2, mas para ter um elétron só, ele é ionizado, né? Ele perde um elétron. Né? De maneira que temos somente um elétron, mais uma carga de mais 2C no núcleo. Então, vamos considerar esse sistema, como está descrito na figura. O núcleo tem essa carga mais Z e o elétron tem uma carga menos C. Certo? E como já tínhamos falado na aula passada, nós temos que, também na aula retrasada, quando falamos do Rutherford, a massa do elétron é muito pequena,
em relação à massa do núcleo. Então, portanto, podemos aproximar o núcleo como no movimento. Em geral, seria um movimento de dois corpos, né? Mas devido a que o núcleo é tão pesado, pode ser aproximado o núcleo como se ficando fixo, né? Ficando a repouso. Então, por outro lado, a órbita do elétron, ela vai corresponder à órbita associada a essa força central, né? Vai ter uma força central, que é a força colombiana. Nós já tínhamos visto que era do tipo 1 sobre 4 π 0 ZE, seria ZE quadrado, né? Z vezes E, um sinal menos, dividido por R quadrado. Né? Vamos rever isso. Seria a força colombiana, uma força de atração que corresponderia a uma aceleração centrípeta e, portanto, o movimento do elétron pode ser aproximado por uma órbita circular uniforme. Certo? Muito bem. Então, aqui nós temos justamente, de acordo, se usamos a mecânica clássica, você poderia se perguntar por que está usando a mecânica clássica? É porque o modelo de Bohr é um modelo semiclássico, um modelo que combina alguns conceitos da mecânica clássica com conceitos novos que ele introduz da física quântica. Então, um dos postulados de Bohr, ele usa a mecânica clássica, então, no caso, a segunda lei de Newton. E, de acordo com a segunda lei de Newton, então, nós temos que a força, né, a força central, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Certo? Então, aí nós identificamos a aceleração centrípeta. Né? Aceleração centrípeta, que é simplesmente V quadrado sobre R. Alguns gostam também de escrever isso aqui como ômega quadrado R. Né? Se trabalhar com a frequência de rotação. É interessante também, porque essa frequência de rotação tem a ver com associada com uma frequência linear que tem a ver com o período da órbita. Então, esses conceitos são importantes para este problema. Então, nós temos essa chamada estabilidade mecânica, que seria essa equação entre a segunda lei de Newton, que nos dá uma relação entre o raio, aparece aqui o raio da órbita, e aparece também a velocidade. Certo? Como eu disse aqui, a velocidade do elétron seria o v e r seria o raio da órbita. Então, mas como o problema é de força central, nós temos que, sempre que temos um problema de força central, acontece que o momento angular é conservado, certo? Então, o momento angular, no caso do elétron, simplesmente o momento vezes a partícula, né? Isso aqui seria P vezes R, né? E é uma constante, certo? Nós já tínhamos visto na aula passada. Então, mas usando então agora o segundo postulado de Bohr, que é chamada também de regra de quantização de Bohr, nós temos que esse já é um conceito quântico agora. De acordo com o modelo de Bohr, o momento angular ele é quantizado, né? E ele é quantizado em unidades de h cortada, de h barra. Tá? Então, esse h barra, esse h cortado, o h, esse h cortado é h dividido por 2π. Certo? Pode parecer misterioso esse 2π, mas depois, posteriormente, foi entendido a origem desse 2π. Também pode parecer misterioso por que o momento angular, mas se vocês fizerem análise dimensional do momento angular, vocês vão perceber que faz sentido, que seja o momento angular. E n, então, é o número quântico. N aqui é o número quântico. Que no caso do modelo de Bohr, o n é igual a 1, 2, 3, qualquer inteiro positivo. Certo? Então, a partir se agora combinamos essa condição de quantização de Bohr, junto com a estabilidade, a equação da segunda lei de Newton, combinando esses dois resultados, quer dizer, um postulado e a outra é uma equação da
estabilidade, nós temos que, se combinarmos essas... bom, lembrando que aqui, na verdade, esse L seria MBR, né? E é igual a NH cortado. Certo? Então, nós temos duas variáveis aqui, R e V, e temos uma condição aqui. Temos duas equações que relacionam elas e uma condição aqui envolvendo o número quântico N. Então, se combinar essas duas equações, você pode, por exemplo, se livrar de V e chegar a obter R. E R acontece que agora o R vai ser quantizado. O raio da órbita, agora, ele não vai poder ter qualquer valor real, porque ele vai depender desse número inteiro. Então, na verdade, se vocês analisarem, resolverem essas equações e obterem R, vocês vão ter que R tem que ser proporcional a N quadrado. Então, por isso estou chamando de Rn, tá? Porque agora os raios das órbitas eles estão quantizados. Vamos, R1, R2, R3. Que nem temos aqui na figura. Os raios não podem ter qualquer valor. Eles estão... só podem ter valores discretos que estão determinados por essa regra. Então, essa seria a regra de quantização para os raios de órbita. E aqui está aparecendo uma constante que é interessante, que é chamada de raio de Bohr. Essa constante, se vocês trabalharem essas equações, vocês vão ver que aparece, depende do 4πε0, né, porque veio da força. Aparece também a massa do elétron, a carga do elétron ao quadrado, e também a água cortada ao quadrado. Né? Isso é chamado raio de Bohr, essa é uma constante importante na física quântica, e ela tem um valor aproximado de 0,529 angstroms. Né? Lembrando que um angstrom era 10 a menos 10 metros. Então, faz sentido, né? Ele tem aproximadamente a metade, ele dá ordem mais ou menos da metade do raio do átomo. Então, é uma boa aproximação, né, para o raio das órbitas. Agora, aqui está aparecendo Z também, porque estamos considerando o caso em que o núcleo tem Z, uma carga mais Z. Muito bem. Agora vamos ver como que, a partir da quantização dos raios de órbita, do momento angular também, como nós vamos chegar à quantização para a energia. A energia também vai ser quantizada, só que vai ser quantizada de uma maneira bem peculiar. Né? Ela vai ser... vamos ver que ela vai ser bem diferente do que seria o caso da quantização de Planck, por exemplo. A quantização de Planck, você já tinha visto que a energia era quantizada, no caso de Planck, a energia poderia ser escrita como N, teríamos estados de energia, que seria N vezes o valor de cada pacote de energia, né? N vezes H0. Isso era no caso de Planck, mas no caso de Bohr, né? No caso de os estados do elétron no átomo, vai ser bem diferente a condição de quantização. Né? Lembrando que essa condição de Planck era para uma cavidade. Né? Temos uma cavidade, e nessa cavidade tínhamos as ondas estacionárias. Né? Certo? E era uma condição de quantização para a energia de radiação, né? Energia associada às ondas estacionárias. Certo? No caso do Bohr é diferente. No caso do Bohr, como estamos escrevendo, são órbitas do elétron ao redor do núcleo. Na verdade, veremos mais para frente que essas órbitas vão ter uma interpretação também ondulatória. Vamos ver que, na verdade, vai fazer sentido dar uma interpretação do tipo de onda. Mas isso veremos na verdade, acho que já na próxima aula, quando introduziremos o conceito de dualidade onda-partícula. Então, as condições de quantização são parecidas, mas não são iguais pelo fato do sistema físico ser diferente. Muito bem. Vamos ver como que vai surgir a condição de... A pergunta é qual é a condição de quantização para energia, no caso
no caso de Bohr, né? Certo. Então, nós temos que temos uma força central colombiana, então a energia potencial pode ser facilmente obtida. Simplesmente tem essa forma aqui, a constante elétrica, aqui simplesmente a carga do elétron ao quadrado, que o número atômico, e elas, como vocês sabem, é negativa, né? E inversamente proporcional à distância à fonte, né? Seria o raio da órbita. Seria esse aqui, né? Certo? Então, isso seria a energia potencial. Por outro lado, a energia cinética é simplesmente 1/2 de mv quadrado, né? Nada novo aqui, mas se agora vocês combinarem, usarem a segunda lei de Newton, vocês vão descobrir que a energia cinética, na verdade, pode ser escrita desta maneira, que vai aparecer, de novo, a constante elétrica, mas aqui é Z quadrado sobre 2CR. Isso aqui, eu posso escrever aqui mais em detalhe. Isso aqui vem dessa fórmula aqui, da massa vezes aceleração, tinha um sinal negativo aqui, né? Era igual a menos a constante elétrica, Z quadrado sobre R quadrado, né? Aquela fórmula que eu escrevi antes. Esse sinal de menos pode ser cancelado, e nós temos uma relação entre simplesmente multiplicando por 1/2 aqui, nós vamos obter o K, né? Vocês percebem diretamente que a energia cinética vai aparecer aqui esse 1/2, né? Então, ela vai ter essa forma. Então, ela se quiser, menos 1/2 da energia potencial. Para esse problema específico de força central colombiana. Ou seja, a energia potencial é menos 2 vezes a energia cinética. Desta forma, qual o objetivo? É escrever agora a energia total. A energia total seria a soma da energia cinética com a energia potencial, e ela seria simplesmente menos, de novo a constante elétrica, agora é menos 1/2, temos esse fator menos 1/2, ou seja, isso aqui seria menos K. Porque lembrando que U era menos 2K, certo? Então, a energia total vai ser negativa, olha só, negativa. Isso aqui é importante porque é um sistema ligado. O elétron e o elétron e o núcleo formam um sistema ligado. Então, portanto, temos uma energia de ligação. Essa energia dos estados do elétron vão ser negativas. Então, vai ser menos K, que tem esta forma, menos essa expressão, e dependendo inversamente proporcional ao raio da órbita. Mas nós já vimos que os raios de órbita, eles seguem esta regra de quantização, que eles assumem valores discretos proporcionais a n quadrado. Então, se agora substituir a expressão para os raios de órbita na expressão da energia, nós descobrimos como que a energia é quantizada, certo? Que agora esses raios são Rn, né? Eles agora assumem valores discretos, portanto, a energia também vai ter que assumir valores discretos. Substituindo esta equação na outra, essa segunda equação na primeira, nós obtemos, bom, aqui aparece uma constante aqui, envolvendo essas outras constantes, né, o raio de Bohr, também a constante plana, temos H cortado, isso aqui, certo? Se aqui teve um pouco de... acho que aqui eu escrevi um pouco essas expressões, sim. Aqui, vocês podem perceber que aqui eu me livrei de 1 sobre 4πε0. Aqui não tem mais essa constante. Eu usei essa relação, deixa eu mostrar. Eu usei essa relação aqui para me livrar do 4πε0. O que é interessante, bom, vocês vão encontrar nos livros, vão encontrar diferentes formas para essa constante.
Eu prefiro escrever em termos diretamente do raio de Bohr e H cortado. Muito bem. Então, se calcular essa constante, você pode usar os valores numéricos da massa do elétron. Isso aqui é a massa do elétron, o raio de Bohr e a constante de Planck. É interessante escrever a constante de Planck em unidades de elétron-volts por segundo. Então, se calcularem essa constante, vocês vão ter este valor, 13,6. Esse é um valor conhecido, bem conhecido, que representa a energia de ligação para o átomo de hidrogênio. Vamos ver isso no estado fundamental, né? Em geral, nós temos N igual a 1, 2, em diante, N igual a 1 vai corresponder ao estado fundamental. Enquanto 2, 3, 4 vão ser os estados excitados. Muito bem. Então, bom, esse Z quadrado aqui está aparecendo para considerar o caso mais geral de o núcleo com carga mais ZE. Mas para o caso do átomo de hidrogênio, que veremos logo agora, o Z vai ser igual a 1. Então, a conclusão dessa análise no modelo de Bohr é que a energia é quantizada como consequência da quantização do momento angular. Seria a moral da história. No caso do átomo de hidrogênio, nós temos Z igual a 1. E nesse caso, a relação para as diferentes energias é bem simples, né? Simplesmente menos 13,6 dividido por n quadrado. Eu esqueci de dizer que vejam que é inversamente proporcional a n quadrado. Inversamente proporcional a n quadrado. Isso é bem diferente do caso de Planck, né? Comparando com Planck de novo. Em Planck, En era N vezes H1. É uma referência bem importante. Aqui era proporcional a N, aqui é inversamente proporcional a N quadrado. Tinha outra diferença também, que no caso de Planck o N começava em 0. E no caso de modelo de Bohr o N começa em 1. Então, esses são os famosos estados de energia do átomo de hidrogênio, que estão representados aqui por esta figura. Esse aqui seria a energia, esse aqui seria um diagrama de energia. Tá? Onde temos aqui os valores de energia e aqui temos os diferentes números quânticos. Né? Esse aqui é energia, esse aqui é número quântico. Então, começamos aqui no estado fundamental. Esse aqui seria o zero da energia. Tá? Nós vamos ver que o zero da energia vai corresponder para n indo infinito. Vocês podem conferir, né? Quando n vai ao infinito, a energia vai a zero. Agora, quando n igual a 1, que seria n igual a 1, nós temos que a energia é menos 13,6 eletronvolts. Agora, o primeiro estado excitado seria n igual a 2. A energia associada a esse estado vai ser menos 3,39 eletronvolts. E assim em diante. Você vai andando, vai aumentando o número quântico. Conforme aumenta o número quântico, vai aumentando a energia. Mas ela não aumenta indefinidamente, ela chega a ter cada vez mais a diferença de energias vai diminuindo e vai se aproximando a zero. Certo? Então, se o elétron sofrer diferentes transições, ele vai mudar de um estado para outro, mas sempre assumindo sempre tem uma variação discreta de energia, né? Certo? Que é justamente o que eu vou descrever em breve. Eu vou descrever o caso da transição, por exemplo, do estado 3 para o 2 ou do 4 para 1, por exemplo. Como vai ser, como calcular a energia do fóton, né? A energia da radiação associada a essa transição. Certo?
Então, como eu falei, a energia do fundamental seria menos 13,6 eletronvolts, a energia do último estado, no estado finito, seria zero. Mas isso que quer dizer? Que se você tiver fornecer o átomo de uma energia dessa ordem, uma energia igual a 13,6 eletronvolts, você conseguiria extrair o elétron do estado fundamental, né? Conseguiria sair. O elétron do estado fundamental conseguiria ficar livre, certo? Então, essa aqui seria essa energia de ligação, né? Para o fundamental, mas também você poderia ter alguma energia de ligação para o estado excitado também. Então, tem diferentes energias de ligação, dependendo do estado que você estiver, dependendo do estado no qual o elétron esteja, né? Certo? Então, no caso do estado fundamental, a energia de ligação seria 13,6 eletronvolts. Muito bem. Já estou terminando a descrição do modelo de Bohr e vou fazer o exemplo da uma transição de um estado com número quântico NI para um estado com número quântico NF. Vamos considerar o caso em que NF é maior do que NI, que corresponde à emissão de radiação eletromagnética. Por quê? Porque quando NF é maior que NI, nós estamos passando para uma órbita de menor energia. Lembrando que EN seria menos 13,6 dividido por N quadrado. Então, se NF é maior que NI, nós teríamos que EF seria menor do que EI, né? Lembrando que temos aqui sinal negativo. Certo? Deixa eu só conferir. Aqui EF. Certo. Vamos ver. Se NF é maior do que NI, nós teríamos que o inverso de NF quadrado seria menor que o inverso de NI quadrado. Certo? Mas se multiplicar por menos, seria isso mesmo. Tá. Só que estou querendo dizer que conforme vai aumentando o número quântico, a energia vai aumentando, né? Certo? Vamos ver aqui. Tá. Isso aqui está errado. Na verdade, certo. Esse aqui seria NI maior que NF, né? Só. Agora eu percebi. Porque se NI for maior do que NF, seria a situação de emissão. Então, digamos, por exemplo, a emissão de 3 para 2. Então, esse aqui seria NI igual a 3, NF igual a 2, certo? Então, NI é maior do que NF. Aqui foi um typo aqui. NI é maior do que NF. Então, se NI é maior do que NF, então nós temos que, como tinha escrito, 1 sobre NF quadrado, ou 1 sobre NI quadrado seria menor que 1 sobre NF quadrado. Então, menos 1 sobre NI quadrado seria maior. Então, você vai efetivamente de uma energia maior para uma energia menor, certo? Aqui tem um typo. Muito bem, mas então, estamos dizendo que EI menos EF, então, seria maior do que zero, né? Certo? E, de acordo com o quarto postulado de Bohr, nós temos que a frequência de radiação corresponderia à frequência de um fóton, onde ela seria dada pela diferença de energia, seria ΔE, dividido por H, onde o ΔE seria dado por esta expressão aqui. Certo?
dá para perceber, né, que vocês podem conferir essa expressão aqui. Lembrando que usando essa expressão aqui, substituindo para NI e para NF. Certo? Então, esse seria o exemplo da emissão de radiação eletromagnética. Nós temos uma fórmula que vocês devem perceber que é muito parecida à fórmula que já tinham visto no caso das linhas espectrais. E de fato né? Quando vocês agora reescrevem essa fórmula, mas agora em termos do comprimento de onda, isso aqui seria a frequência, mas se eu agora trabalhar com o comprimento de onda, na verdade, com o inverso do comprimento de onda, que foi, no caso das linhas espectrais, o que foi considerado por Rydberg e Ritz, então, vocês vão obter que o inverso do comprimento de onda é simplesmente frequência dividido por C, e aqui vai surgir uma constante, que seria o análogo da constante de Rydberg, só que seria a previsão do modelo de Bohr. Então, a partir daqui, a partir da equação para a frequência, vocês vão ter a fórmula exatamente a mesma fórmula de Rydberg-Ritz, que é 1 sobre NF quadrado menos 1 sobre NI quadrado, onde nós temos de que NF, o NI é maior do que NF, né? Certo? Vocês devem lembrar, né, que no caso do Balmer, por exemplo, a série de Balmer, nós tínhamos que NF era igual a 2. No caso vou colocar aqui um exemplo. No caso de Balmer, nós tínhamos NF igual a 2 e NI era 3, 4, 5, digamos, né? No caso da série de Balmer. Então, mas essa fórmula já serve para todas as séries, né? Todas seriam bem explicadas pelo modelo de Bohr como uma transição entre um estado do elétron e outro estado, né? Por exemplo, isso aqui seria essa transição entre NI igual a 3 e NF igual a 2 corresponderia à série de Balmer, né? Agora, uma outra transição, por exemplo, de 3 para 1 corresponderia à série de Lyman. Assim em diante. Né? Diferentes, porque aqui o NF seria igual a 1. Então, diferentes transições corresponderiam a diferentes séries. Certo. E essa constante, a previsão teórica do modelo de Bohr seria dada por essa expressão, e ela está muito próxima o acordo com a constante experimental é muito grande. Né? Isso aqui seria a constante de Rydberg. Então, o acordo entre o modelo de Bohr e os resultados experimentais é muito bom para o átomo de hidrogênio. Agora, se considerar já outros átomos um pouco mais complicados, aí o modelo de Bohr já precisa ser corrigido. Muito bem, só para terminar, pessoal, o princípio da correspondência de Bohr. É um princípio importante que conforme foram se desenvolvendo os novos conceitos da física quântica, nós temos que o Bohr percebeu que cada vez que constrói um modelo quântico para descrever algum sistema físico, né, temos que, de acordo com Bohr, temos esse princípio da correspondência que é universal, que diz que a previsão de qualquer teoria quântica para descrever o comportamento de um sistema físico, ele tem que corresponder às previsões da física clássica num certo limite, que é um limite no qual os números quânticos que especificam o estado se tornam muito grandes. Então, de acordo com o Bohr, se você considerar qualquer sistema quântico, por exemplo, poderia ser radiação de corpo negro, ou poderia ser o átomo de hidrogênio, qualquer sistema quântico, se considerar o limite em que n vai a infinito, em que o número quântico é muito grande, nesse limite devia recuperar os resultados da física clássica.
E de fato, se vocês podem olhar podem ler tem uma seção no livro do Iceberg Resnick, onde descreve em detalhe como você pode recuperar os resultados clássicos a partir do resultado quântico, no limite em que o número quântico é muito grande. Certo? Aí vão surgir as chamadas regras de seleção, que é a segunda parte do princípio, que diz que tem regras de seleção que vão aparecer quando considera que deveriam ser válidas para todos os números quânticos possíveis. Então, em particular, se você achar alguma regra de seleção que seja necessária para obter a correspondência no limite clássico, ou seja, se você achar alguma regra de seleção para n grande, essa regra, que seria corresponder ao limite clássico, ela vai se aplicar no limite quântico também de n pequeno. Um exemplo típico é tanto no modelo de Bohr como no caso da radiação de Planck, que temos sempre uma regra que eu tinha escrito aqui, que é NF, por exemplo, entre dois estados consecutivos, nós tínhamos que NF menos NI é igual a 1. Para dois estados consecutivos. Isso vale tanto para a radiação de Planck como para o modelo de Bohr. E essa regra de seleção é bem interessante, porque essa regra de seleção ela surge no limite clássico. No limite clássico. Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, essa regra já era conhecida. Essa regra já era conhecida analisando as séries espectrais, e ela de fato é reproduzida por um ponto que ela se é satisfeita no limite clássico, ela é satisfeita sempre, mesmo no regime quântico. Certo? Muito bem. Com isso, então, nós terminamos a descrição da parte 2 do curso, as origens da física quântica. Já descrevemos a radiação de Planck, os efeitos fotoelétricos de Compton, os modelos atômicos, né, o modelo de Thomson, de Rutherford, e este último, que é o modelo de Bohr, que é mais bem sucedido nessa etapa da física quântica. E já na seguinte parte, nós vamos começar a descrever a mecânica quântica, os novos conceitos da mecânica quântica. Então, todos os trabalhos da física quântica foram muito importantes para introduzir esses novos conceitos que deram origem à mecânica quântica.